Tá? Então, bem-vindos ao 15º Encontro de Gestão Associada do Saneamento, AGERGS e Poder Concedente. A AGERGS sempre buscando a transparência de suas ações e comprometida com os resultados de sua atuação na regulação dos serviços públicos básicos para a sociedade gaúcha, dá início a este evento que oportunizará aos participantes conhecer um pouco do trabalho de regulação desenvolvido pela agência, abordando questões como normatização, fiscalização, mediação, o papel dos municípios como poder concedente do serviço de saneamento. Nós saudamos, então, neste momento, os nossos convidados do evento, o nosso presidente conselheiro da AGERGS, senhor Dr. Luiz Afonso dos Santos Sena, secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, Marjorie Kaufmann, diretor-geral da AGERGS, Francisco Araújo, Ricardo Samuel Citolin, que vai nos apresentar os trabalhos da AGERGS, da Diretoria de Qualidade dos Serviços, presidente da Corsã, senhor Roberto Barbucci, e superintendente de Relações Institucionais, Samantha Popou Takimi, e os prefeitos e representantes dos municípios conveniados com a AGERGS e demais participantes. Então, eu vou convidar o nosso presidente, Dr. Luiz Afonso Sena, para dar bem-vindo aos nossos convidados e participantes. Muito obrigado, Niuska. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria, então, de saudar a presença de todos, agradecer a presença já antecipadamente, em particular, agradecer a presença da secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, a secretária Marjorie Kaufmann, que está, então, o prazer da sua presença. A gente fica muito orgulhoso, aí, muito satisfeito, secretária Marjorie, por estar conosco nessa tarde, né? Saudar também, então, o diretor Francisco, em nome de quem saúdo todo o pessoal da AGERGS, que está aqui participando do nosso evento, ao Ricardo Citolin, que é o nosso condutor aí, o nosso mestre na condução dessas questões todas, com a sabedoria que vai estar discutindo aí com o nosso pessoal, e as demais diretorias da casa, né? Saudar o presidente Barbucci, que acho que não está aqui, mas que até me disse que estava com outro compromisso, e, no caso, a doutora Samantha, que vai estar aqui também participando por parte da Corsã. E também das boas-vindas aos senhores prefeitos, os senhores secretários, autoridades municipais que estão conosco aqui agora nesta tarde. Desejar um bom trabalho e destacar a importância deste evento para que a gente possa conduzir essas questões de saneamento básico e água, que são fundamentais para o desenvolvimento da nossa sociedade. Tá? E creio que nós temos um papel muito importante a desempenhar nessas questões. Muito obrigado mais uma vez a todos. Bom trabalho para todos nós. Obrigada, presidente. Convidamos, então, a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, Marjorie Kaufmann, para nos dar uma palavra. Boas-vindas. Obrigada, Aniuska. Então, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar participando da abertura, então, do 15º Encontro de Gestão Associada do Saneamento da AGERGS. Eu gostaria de usar as saudações proferidas pelo presidente e conselheiro da AGERGS, Luiz Afonso dos Santos Sena, né? Nosso amigo Sena, e ao diretor Francisco Araújo, que nos acompanha, também ao diretor de qualidade dos serviços, Ricardo Samuel Citolin, a Samantha, que substitui e representa aqui o presidente Roberto Barbucci, também ao superintendente de Relações Institucionais, ela é, né, da Corsã, e aos prefeitos e outros representantes que fazem parte desse fórum tão importante para a área de meio ambiente. Não é por acaso que se pensou em incluir todo esse serviço de infraestrutura dentro da pasta do meio ambiente. Nós sabemos que o saneamento básico está diretamente relacionado com a saúde pública e que ele é um dos itens mais importantes e, infelizmente, dos itens que nós temos muito ainda a fazer para atingir metas que sejam sustentáveis dentro do contexto geral da questão ambiental dos municípios, dos estados,
do nosso estado e especialmente do nosso país aí, que corre atrás desse fator importante na área ambiental, que tem causado prejuízos irreparáveis na questão, inclusive, de saúde pública. Então, o novo marco do saneamento trouxe essas nossas expectativas e compromissos audaciosos, e eu não vejo outra maneira do que sentarmos, discutirmos, conversarmos com os atores envolvidos para tentar ajustar aí maneiras de alcançar essa meta que vai beneficiar a todos os envolvidos e inclusive a população correlata. Com relação à Agergs, nós temos falado muito sobre isso dentro da secretaria, internamente no meu gabinete em especial, porque a Agência Estadual de Regulação desses Serviços, ela é importantíssima, porque ela atua nessa fiscalização, mas também nessa interação com os quase 300 municípios conveniados para a regulação do serviço prestado pela Corsã, por exemplo, que é a pauta especial deste encontro. Então, nós temos na Agergs uma garantia da prestação desse serviço, de acordo por esse serviço, e um aliado àqueles que concedem, então, à Corsã essa tarefa, essa árdua tarefa que é de oferecer a questão do saneamento como um todo, da água e do esgoto. Então, eu entendo, e eu já fui do município, por isso que eu falo dessa maneira, que os municípios, tendo a Agergs como parceira, por ela ser uma instituição séria, que regula e que tem uma história envolvida por parte dos seus integrantes, se sente mais seguro a partir desses serviços que são prestados. Então, ressalto mais uma vez que a questão do saneamento básico é a qualidade de vida das pessoas, é o pensar nas populações, e fico feliz que esse encontro esteja acontecendo. Nós falávamos aí, antes de iniciar oficialmente, de uma maneira que permite o acesso de mais pessoas, né, virtual, e que também permite que a sua gravação seja reproduzida depois muitas e muitas vezes para o que for necessário, porque o meu desejo é que nós tenhamos aí um amadurecimento da população como um todo, um amadurecimento dos gestores da importância dessa temática do saneamento e que busquem, sem preconceitos ou misticismos, resolver a população, que é oferecer o serviço da melhor forma possível, sempre contando com um Estado para garantir e para informar e orientar, e nesse evento aqui muito bem representado pela equipe da Agergs. Então, tenho certeza que vai ser uma excelente tarde, né? E, infelizmente, como o presidente Sena já falou, eu acho que eu vou ter que me distanciar em algum momento, mas fico à disposição da secretaria para o que vocês julgarem necessário. Muito obrigada e bom evento a todos. Obrigado. Obrigada, secretária. Lembrando aos participantes que desejarem depois fazer algumas perguntas, pode ser feito através do chat, tá? Deixando a sua identificação, o município e o e-mail, que elas serão respondidas após, no final do evento. E também que este evento estará depois no nosso canal do YouTube, a Agergs TV, à disposição. Então, agora, já de imediato... Se me permitir, Nilska, só para saudar, então, aqui a presença, a chegada aqui do presidente Roberto Barbucci, da Corsã, que acabou de se juntar a nós aqui. Seja bem-vindo, presidente Barbucci. Prazer tê-lo conosco mais uma vez. Boa tarde, presidente Sena. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Desculpa o atraso, estava numa outra reunião que acabou sendo remarcada, mas então eu consigo me juntar e permanecer a reunião toda. Só peço desculpas aqui que eu... Não, seja bem-vindo. Estou com a voz aqui meio complicada, aqui, que eu estou com o diagnóstico de Covid que está um pouquinho ruim. Mas opa! Vamos lá em frente. Estimo melhoras breves aí. Obrigado. Então, para iniciarmos, eu já convido o Ricardo Citolin,
que é da Diretoria de Qualidade da Agergs, para apresentar os trabalhos, então, e a atuação da Agergs na regulação do saneamento. Boa tarde a todos. Enquanto eu carrego a apresentação aqui, deixa eu cumprimentar o presidente Sena, diretor-geral Francisco, da Corsã Barbucci, a Samanta, também a secretária. É um prazer ter vocês e todos os outros aqui. Então, só um pouquinho enquanto carrega a apresentação no Teams, e daí eu já dou início aos trabalhos. Está visível a todos? Então, perfeito. Bom, já fui apresentado, eu sou o Ricardo Citolin, eu sou técnico superior, engenheiro eletricista, eu trabalho na diretoria de qualidade dos serviços da Agergs desde 2017, tá? Essa apresentação está um pouquinho cinza, um pouquinho sem graça, mas a gente vai dar um jeitinho nela, e agora sim. Então, eu aprendi que quando a gente tem a oportunidade de falar, a gente fala. Junho já está quase acabando, mas aproveitando que a gente está em tempo ainda, junho foi o mês do orgulho LGBTQIA+. E eu, como homem gay, me sinto na obrigação de lembrar a todos que o Brasil é o país que mais mata as populações trans, travestis no mundo, sem falar no preconceito que acompanha a vida de muitas pessoas e que às vezes está em gestos, em palavras que a gente nem percebe, tá? É uma batalha contínua que eu convido a todos, pessoas e principalmente instituições, a participar nessa luta contra esse e contra outros tipos de preconceito. Dado o recado, meu objetivo hoje aqui é falar um pouco de regulação e apresentar algumas das principais atividades desenvolvidas pela Agergs em 2021, como a fiscalização, a comprovação da capacidade econômica financeira da Corsã, a questão dos aditivos contratuais, entre outras atividades. Sendo essas duas últimas, a comprovação da CEF e dos aditivos contratuais, estarem previstas ou serem requisitos trazidos pelo novo marco do saneamento. Tá? Mas, como de praxe, como de costume, eu vou falar um pouquinho de regulação. Tá? Eu geralmente falo de regulação por diferentes aspectos, diferentes pontos de vista nos cursos, treinamentos que a Agergs oferece, tá? Então, para variar um pouco, deixar essa apresentação um pouco mais agradável, hoje eu vou trazer uma versão um pouquinho diferente. Tá? Vocês devem conhecer pelo menos uma dessas duas mulheres, tá? Meu objetivo é falar da esquerda, mas se vocês não conhecem ela, Margaret Thatcher, então a minha sugestão é que vocês assistam o filme A Dama de Ferro, em que ela é interpretada pela Meryl Streep. Não é um filme bom, é um filme meio chato, meio parado, mas a Meryl ganhou um Oscar pela atuação, então sempre vale a pena. Tá? Então, se houve uma produção de Hollywood sobre a história, sobre a vida dessa mulher, ela deve ter feito algo de importante, tá? E de fato ela fez. Ela foi primeira-ministra britânica entre os anos de 79 e 90, e ela implementou nessa época diversas políticas econômicas bastante controversas, bastante pungentes, e que acabaram sendo batizadas com o próprio sobrenome dela, ou seja, Thatcherismo. Tá? Mas, como todas as políticas, houve críticas positivas, negativas, não é meu objetivo entrar nesse mérito, mas ela defendia questões como privatização de estatais, a redução do Estado na participação do Estado na economia, a desregulamentação de alguns mercados, redução de impostos diretos, enfim, ao custo, claro, de algumas outras questões, como ela também queria eliminar os sindicatos de trabalhadores, ela era contra a existência de salário mínimo, enfim, tá? Mas, por outro lado, foi um momento de grande expansão da regulação lá no Reino Unido e da criação de órgãos reguladores, tá? Mas é claro que, como toda política, quem não quer morar na Europa, morar em Londres, por quê? Porque vem para a gente o lado positivo, o lado bom, o crescimento econômico, a redução do desemprego. E essas ideias vão chegar aqui no Brasil num momento logo pós regime militar, onde as estatais estão muito grandes, muito inchadas, tá?
E essas ideias de privatização, de redução do Estado acabam chegando muito forte e começa aqui uma mudança de estratégia, tá? O Estado começa a deixar de ser um Estado produtor, ou seja, que intervia diretamente na economia, que participava, que tinha suas estatais trabalhando quase um monopólio, tá? Então, esse controle do Estado, essas estatais, deixaram de ser vistas como uma solução ótima para a prestação dos serviços públicos e a ideia se voltam de volta para o mercado, como aconteceu no Reino Unido, tá? Para as próprias forças do mercado, tá? E o Brasil inicia o seu processo de desestatização, lá na década de 90. Vou passar um slide. Entretanto, vejam, nessa desestatização, ou seja, nessa transferência da prestação de serviços do Estado para um parceiro, para um investidor privado, existe uma relação de atores que geralmente é caracterizado por 3 grupos muito bem representados na figura de um triângulo, que eu trago aqui para vocês. Tá? Numa das pontas, a gente tem o poder público, os entes, que possuem a responsabilidade, a competência constitucional de prestar os serviços públicos. Na outra ponta, as empresas, que vão receber do poder público essa responsabilidade, essa capacidade de explorar esses serviços. E na outra ponta, a sociedade, os usuários, os consumidores que necessitam e que fazem uso desses serviços públicos. Agora, notem o seguinte, se o próprio Estado, no papel de poder público, fizer parte dessa relação, a gente vai ter um grande conflito de interesse, porque o Estado vai acabar puxando um pouco mais para si, de repente vai puxar um pouco mais para o lado dos consumidores, e a gente não vai ter uma harmonia completa. Nesse cenário, porque uma empresa pensaria em participar dessa relação se, no fim das contas, o Estado detém todo o poder, ela não vai conseguir expressar suas vantagens, tá? E como, então, se faz para manter o equilíbrio entre os interesses desses grupos? E é neste momento que surgem as agências de regulação, tá? Não é à toa que este é o símbolo da Jergs. As agências vão ter o objetivo de zelar pelo equilíbrio entre essas partes, por causa de uma característica fundamental das agências de regulação, que é a independência do Estado, tá? E a independência não é só uma característica fundamental das agências, mas é uma característica fundamental da regulação, tá? Esse gráfico é um exemplo clássico da independência da Jergs. Aqui a gente tem a evolução do reposicionamento tarifário da Corsan, ano a ano, desde 95 até 2022. E vocês podem notar, ali nos anos iniciais, de 95 a 2005, mais ou menos, uma grande variação, uma grande oscilação, que coincidentemente ocorre a cada 2 anos, que é justamente o intervalo eleitoral. Tá? E essa interferência ela acaba a partir do momento em que a Jergs inicia a atuar, a partir de 2007, mais ou menos, e que esse reposicionamento começa a ser calculado com base em critérios técnicos bem estabelecidos, o que traz segurança econômica tanto para a empresa quanto para os consumidores. Tá? A independência é apenas um dos princípios, um dos pilares da regulação. E esses princípios, pilares, ou requisitos, como a gente quiser chamar, a gente pode encontrar em vários locais. E eu trago aqui justamente o artigo 21 da Lei 11.445, que é o nosso marco regulatório do saneamento, e ela traz lá que a função de regulação, desempenhada por entidade de natureza autárquica, dotada de independência decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira, atenderá aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. Esses princípios nesse texto eu organizo para vocês de uma forma mais simples nessa imagem. E a gente tem lá a independência, ou seja, as decisões da agência elas não devem sofrer pressões dos políticos eleitos, dos governos ou dos próprios regulados. Segundo princípio, autonomia, a agência deve ter autonomia técnica, financeira, para poder escolher as próprias ferramentas para alcançar os objetivos. A transparência nos atos, e isso a gente vê na Jergs pelo próprio site, onde a gente encontra informações, as sessões públicas disponibilizadas no YouTube,
O pessoal dos municípios sabe que sempre que eles são cobrados, Ministério Público, Tribunal de Contas, eles encontram aqui na Jergs uma equipe técnica disponível para dar informações, para encaminhar documentos. Os municípios sempre me procuram, eu sempre envio cópias de aditivo, cópia de convênios. Toda semana eu recebo esses pedidos. O último, o quarto pilar na vertical ali, a delimitação, ou seja, todas as competências da Jergs, da agência, elas estão previstas em lei. Todas as atividades, as ações, estão respaldadas, seja por normas, regimentos, regulamentos, resoluções, enfim. E, por fim, a base, que também é um dos pilares, e talvez o mais importante desses, que sustenta os demais, a excelência técnica, a tecnicidade, que nada mais é do que os próprios servidores da agência. São servidores que trabalham, que fazem os estudos e que sustentam as decisões da Jergs ou da agência que são tomadas pelo Conselho Superior. Essa base é tão importante, mas às vezes tão desvalorizada, que precisa lutar anos por uma reposição salarial ou por uma simples promoção, tá? Mas, para concluir aqui, nessa parte de princípios, uma agência que não possui independência é uma agência capturada. E essa captura ela pode ocorrer de diversas formas. Por exemplo, quando ela precisa brigar na execução de orçamento, ou quando existe um setorial da Procuradoria para atuar na agência, enfim. Tá? Mas falando em regulação, o que é regulação, afinal? Tá? Então, para nós hoje, apesar dos vários conceitos teóricos, importa um conceito um pouco mais prático. Regulação é um grupo de atividades como a regulamentação, ou seja, a criação de normas sobre, por exemplo, requisitos mínimos de qualidade dos serviços, a fiscalização, ou seja, a verificação se essas normas estão sendo atendidas, e a fiscalização pode ensejar, de repente, um processo de penalização, sanções, enfim. A mediação de conflitos, a homologação de documentos como editais, contratos, termos aditivos ou qualquer outro instrumento de delegação, os ajustes, que às vezes significa fixar, reajustar, revisar os valores das tarifas, uma atualização, ou seja, todos os estudos técnicos e científicos para manter essa prestação de serviço e os próprios instrumentos de regulamentação sempre atualizados, tá? E todas essas são apenas algumas das competências da Jergs na área do saneamento, tá? Mas vamos focar então no saneamento, que é o nosso objetivo hoje, lembrando que saneamento básico é um termo um pouco mais amplo, e ele engloba os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos, ou seja, o lixo urbano, e também o manejo das águas pluviais, a drenagem das águas da chuva, tá? Mas como os convênios de regulação dos municípios com a Jergs, eles prevêem apenas o abastecimento de água e esgotamento sanitário, a gente vai tratar saneamento como o conjunto dessas duas ações nessa apresentação. Falando em convênios, falando dos municípios conveniados, aqui eu trago um mapa de todos os municípios conveniados com a Jergs. Em verde, a gente tem ali os 287 municípios conveniados. Em vermelho, a gente tem os municípios que ou têm outra forma de regulação ou não possuem ainda uma agência de regulação especificada. Os em amarelo são os municípios que prestam o saneamento por meio da administração direta ou indireta, seja por um órgão, secretaria, uma empresa pública, que é o caso de Porto Alegre, do DEMAI, Bagé, Pelotas, Novo Hamburgo, enfim. E os em rosa ali são as últimas denúncias. Denúncia é quando o convênio decide rescindir, quando o município decide rescindir o convênio com a Jergs, e ele entra numa carência, num prazo de 180 dias até a extinção desse convênio. A gente tem ali em rosa municípios como Cerro Grande do Sul, São Vicente do Sul, Tapes, entre outros. Tá? Falando em números de convênios, aqui eu mostro a evolução ano a ano, desde a criação da Jergs até 2022, da quantidade de convênios. Em azul são os novos, a barra em azul. No topo da barra seria o total. E em vermelho, abaixo do nível do zero, seriam as denúncias. Tá? Em 2021, a gente teve um novo convênio e 3 denúncias, e em 2022 a gente teve 8 denúncias já, que é quase o mesmo número de 2016, tá?
E aqui um adendo, a Gergs recebe essas denúncias de convênios, mas não é a Gergs que perde. Quem perde é o próprio município. E o município perde uma agência de regulação séria, estruturada, que atende a todos os princípios da regulação. O município perde uma agência com experiência em regulação econômica, na fiscalização, na mediação de conflitos. O município perde suporte técnico e jurídico de excelência, perde os cursos de capacitação promovidos pela Gergs, perde o auxílio na elaboração e ajuste dos planos municipais de saneamento, perde principalmente o vasto arcabouço normativo da agência, o regulamento de água de esgoto, a norma de compensação financeira, os procedimentos sérios e transparentes de cálculos de tarifas, entre uma série de outras garantias, suporte e atendimento de demandas do Ministério Público, do Tribunal de Contas. É um risco muito grande, na minha opinião, trocar uma agência séria, estruturada, uma agência estadual, por outra, enfim. Na segunda parte dessa apresentação, eu vou falar então das atividades. Eu vou focar em 3 grupos de atividades principais, não que não tenham sido realizadas outras. Tá? A primeira delas, a fiscalização. Aqui é um mapa de todas as modalidades de fiscalização que a Gergs realiza na área do saneamento. Tá? Eu vou falar rapidamente de cada uma para não perder muito tempo e mostrar alguns números para vocês. Tá? Então, a gente tem, dentro do grupo de fiscalizações ordinárias, ou seja, aquelas programadas, a gente tem as fiscalizações no município, onde são verificadas as metas estabelecidas tanto no Plano Municipal de Saneamento Básico, quanto nos contratos. Tá? Então, em 2021, foram iniciadas ou foram conduzidas mais de 40 fiscalizações em 40 municípios diferentes. Tá? E aqui, às vezes surgem as perguntas, por que não todos? Tá? Porque nessa modalidade de fiscalização são verificadas metas, e às vezes as metas possuem prazos de médio e longo prazo, 2, 3, 5, 10 anos. Então não faz sentido gastar recursos públicos para verificar metas que provavelmente não estarão cumpridas ano a ano, tá? Então, num prazo de 4 anos, geralmente a Gergs consegue, nesta modalidade de fiscalização, percorrer todos os municípios do estado, tá? Dentro desta modalidade, ainda, quando essas metas não são atendidas, o processo de fiscalização ele se transforma num processo de penalização. Tá? E aqui eu trago um mapa com os municípios em que houve condução desse processo sancionatório no ano de 2021. O segundo grupo, a segunda modalidade de fiscalização seria a técnica e a comercial. E essas duas fiscalizações, em vez de ocorrer com foco no município, elas ocorrem com foco nas empresas que prestam o serviço. Hoje são realizadas tanto na Corsã quanto na BRK Ambiental, tá? Então, na fiscalização técnica, são verificadas questões como planejamento estratégico, atendimento a regulamento, legislação, normas técnicas, enquanto na fiscalização comercial se verifica atendimento com relação ao usuário, irregularidades, reclamações, e foi dada ênfase muito forte no último ano na questão da norma de compensação financeira por interrupções de abastecimento de longa duração. Tá? Terceiro grupo, terceira modalidade de fiscalização é a questão de indicadores, tá? E nesse sentido aqui, no ano de 2021, a Gergs encaminhou relatórios de fiscalização para todos os 287 municípios conveniados, aí incluindo aqueles que tinham denúncia do convênio vigente, tá? O último grupo lá, as extraordinárias, elas ocorrem sob demanda, são questões de solicitação de informação, de eventos críticos e não programados, então eu acabei não trazendo números sobre elas. Tá? O penúltimo assunto, a penúltima atividade, que é uma das exigências do novo marco de saneamento, é a comprovação da capacidade econômica financeira. Tá? O que é isso? Lá no artigo 10 da atualização da 11.445 trazida em 2020, há uma condicionante aos contratos de prestação de serviço em saneamento em vigor e um requisito de comprovação da capacidade econômico-financeira da empresa para verificar se vai ser possível essa universalização dos serviços até 2033.
Em 2021, esse artigo ele foi regulamentado pelo Decreto 10.710, e onde foi estabelecida uma metodologia para essa comprovação. Tá? Em 2021, a ANA, a Agência Nacional de Águas, emitiu uma cartilha onde ela fez uma análise do decreto, dos atores envolvidos, ela traz aspectos jurídicos e econômicos, os requisitos, procedimentos, para fim de decisão, após toda essa análise da comprovação da capacidade econômica financeira, que permita a decisão da agência reguladora por aceitar ou não esse estudo. Tá? Quanto à obrigatoriedade, todos os prestadores que atuam por contrato de programa têm essa obrigatoriedade da comprovação da capacidade econômico-financeira, tá? O que é o caso da Corsã, uma vez que 98% dos municípios regulados pela Gergs e atendidos pela empresa possuem contrato de programa. Tá? Quanto aos privados, só é obrigatório se eles optarem por aditivar os contratos, e esse aditivo pode ocorrer por atualização de metas de universalização ou por atualização de metas de redução de perdas, entre outros motivos. Já os prestadores diretos, os municípios, quando prestam por meio de secretarias ou empresas municipais, essa obrigatoriedade não existe. Tá? O que é essa comprovação? Tá? Ela é, resumidamente, composta de 3 etapas. Há uma verificação de alguns indicadores, depois é analisado o estudo de viabilidade e o plano de captação de recursos, e, por fim, a agência de regulação, ela decide sobre essa análise. Tá? Falando rapidamente de cada um dos passos, então, como eu disse, no primeiro, a gente tem análise de alguns indicadores, e lembrando que o objetivo aqui é comprovar que a empresa ela possui capacidade de atender às metas, aquelas estipuladas até 2033, de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Tá? Então, são avaliados indicadores como a relação entre lucro e receita, grau de endividamento, retorno sobre patrimônio líquido, enfim. Na segunda etapa, são avaliados os estudos de viabilidade e o plano de captação. Tá? E aí a lei e o decreto indicam alguns itens obrigatórios desses estudos, como o fluxo de caixa deve contemplar todas as obras, toda a universalização, devem existir estimativas de investimentos, há possibilidade de repactuação tarifária, de aporte ou subsídio do ente público, e algumas vedações também, como ampliação do prazo do contrato, os investimentos em bens reversíveis não podem ser indenizados depois do fim do prazo do contrato, enfim. Talvez eu falei errado essa última, mas... E, por fim, após toda essa análise, a gente vai ter a decisão da agência. Então, esse foi um trabalho que a Gergs já realizou, para o qual já houve decisão do Conselho Superior, emitida pela RED 647, tá? Na qual a Gergs ela atesta a capacidade econômica financeira da Corsã. Este documento já foi encaminhado para a ANA, que é a Agência Federal, Agência Nacional de Águas, bem como para todos os municípios conveniados, juntamente com os pareceres das áreas técnicas. Então, se algum município, por acaso, desconhece, não recebeu, pode entrar em contato conosco. Tá? E o último assunto, a última atividade que eu vou tratar aqui, é em relação aos aditivos dos contratos. Tá? Como a gente viu, o novo marco do saneamento, ele trouxe uma série de novos requisitos para os contratos de prestação de serviço de saneamento. Por exemplo, a comprovação da capacidade econômico-financeira da empresa, que eu falei nos slides anteriores, bem como alguns outros requisitos, como a existência de metas de expansão, metas de redução de perdas, a indicação de fontes de receita alternativas, complementares e acessórias, a metodologia de cálculo de indenizações relativas àqueles bens não reversíveis da concessão que eventualmente não sejam amortizados até o fim do contrato, tá? E a existência da repartição, de uma cláusula de repartição de risco entre as partes. Tá? Essas são algumas das principais, existem outros requisitos,
Mas o que eu quero trazer para vocês, que eu acho mais importante, é que a Gerges ela vem trabalhando fortemente na análise desse tema, ela está auxiliando todos os municípios conveniados na interpretação e no ajuste desses aditivos contratuais. E aqui eu trago apenas um resumo de algumas das várias alterações recomendadas ou às vezes necessárias para esses instrumentos, tais como a indicação da Gerges como agência reguladora, a exclusão da Corsã da Comissão de Fiscalização Municipal. Esse já era um assunto que já há resolução do Conselho Superior mais antiga, pois já era um assunto do próprio contrato de programa, e já havia um entendimento sobre ele. A inclusão da cláusula de repartição de riscos, a utilização de uma cesta de índices que seja homologada pela Gerges no reajuste tarifário, a competência da Gerges como agência independente, tanto na interpretação contratual quanto na mediação de conflitos, a adequação de alguns prazos, entre outros. Então, pessoal, quem tiver dúvidas, procure a Gerges, a gente vai ter um prazer em auxiliar vocês. Eu deixo aqui o meu contato, eu permaneço à disposição para qualquer dúvida, qualquer sugestão, elogio. Reclamação vocês podem fazer direto na ouvidoria. E eu me despeço aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigada, Citolin. Presidente Sena. Muito obrigado. Obrigado, Aniuska. Aproveitando que a secretária Marjorie resolveu ficar com a gente mais um pouquinho, deu para conciliar, presidente Barbucci, eu só queria agregar uma palavrinha às questões muito bem colocadas pelo nosso querido Citolin, né? Dizer que, na realidade, a Gerges, então, está de portas abertas, respaldando o que ele tinha colocado, e colocou de forma muito adequada, né? E dizer que é o seguinte, nós temos esse desafio que é a universalização, de colocar o nosso Estado na posição em que ele precisa estar, que é uma posição de destaque nos indicadores de qualidade do sistema, do saneamento, da água, etc. A Corsã é uma grande companhia que está agora, inclusive, redefinindo sua vida futura, e nós somos, secretária Marjorie e secretário e presidente Barbucci, somos parceiros, né? Nem sempre significa que a gente está afina absolutamente em tudo, mas como todos os parceiros de fé, a gente precisa também, eventualmente, divergir de pequenas coisas, mas todas que são superáveis. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ao longo da vida de uma concessão, nós sempre temos surpresas que a gente vai tendo ao longo do tempo, né? Então, a gente tem que saber administrar essas surpresas e estar preparado para elas. Muitas vezes as coisas acontecem sem que a gente tenha necessariamente a plena noção da dimensão do que a gente diz e faz, né? E a questão institucional é extremamente importante a ser observada, e aqui na Gerges a gente sempre procura fazê-lo, e esta garantia de que nós somos absolutamente sérios e temos esse compromisso com a eficiência, com a qualidade e com a preservação do que é institucional, vão sempre encontrar, mesmo que eventualmente, num momento ou outro, possa dar alguma noção de que algumas escorregadinhas a gente possa dar, a gente está também sempre atento para procurar corrigir e passar as mensagens adequadas, nos momentos adequados, que é como a vida das instituições que passam ao longo do tempo acontecem. Então, eu queria só, então, mais uma vez, assim, até quebrando um pouquinho o protocolo, agradecer a presença de todos. Cada município tem a liberdade de escolher quem quer para ser, por exemplo, seu ente regulador, né? A diferença entre a Gerges e quem não é a Gerges é a governança da Gerges, que inclui o fato de que os dirigentes passam pelo crivo do Poder Legislativo estadual. Todos os dirigentes que compõem o conselho são pessoas absolutamente qualificadas tecnicamente, né? E isto faz com que nós tenhamos um elemento fundamental, que é a governança. E como eu disse, né, muitas vezes a gente diz não para o próprio município, porque a gente tenta preservar
o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e preservar a base legal, que são os arranjos e todo o marco regulatório que ordena as questões do saneamento. Então, mais uma vez, obrigado, né? Agradecer aí a bela exposição do Citolim e devolvo a palavra aí à Niuska. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Então, agora nós convidamos a Superintendente de Relações Institucionais, Samantha Takimi, para iniciar a apresentação da prestação de contas da Corsã, e depois, logo, teremos também o presidente, Roberto Barbucci, da Corsã, também, que vai continuar com a apresentação. Então, bem-vinda, Samantha. Boa tarde a todos. Dando sequência à exposição da prestação de contas, eu vou colocar aqui um arquivo para a gente fazer um breve acompanhamento. Só um instantinho que não ingressou aqui a minha maior. Vocês visualizam a tela? Sim. Bom, prestação de contas do ano de 2021, fazendo uma breve retrospectiva dentro daquilo que a gente fez no ano de 21. A Corsã evoluiu, tem feito toda uma modernização nos seus processos, aspecto organizacional, um processo educacional e de planejamento, que eu acho que é uma das grandes transformações para se obter um resultado diferente, mudar processos, evoluir no respeito às atividades, na transformação não só econômica, mas também buscando a transformação, o processo em busca de uma nova forma de prestação de serviço, pois só assim nós vamos conseguir atingir o que o marco preconiza. As entregas do ano de 21, uma breve atualização do que foi apresentado nos anos anteriores, 3,57 milhões de economias ativas, 586 milhões, né, de metros cúbicos de água tratada, um pequeno incremento de NUA e de NUI, 480 milhões de investimento, que é um dado bastante impactante no que se viu nos últimos anos, 46 milhões em esgoto tratado. Uma gestão de estratégia focada nas pessoas,
com o incremento da atuação da Unicorsã, um aprendizado coletivo em busca de um desempenho organizacional. O que se viu com todos os estudos a partir dessa nova gestão? A necessidade de modificar a estrutura, qualificar as pessoas para então se obter um resultado diferenciado. No ano de 21, são objeto de destaque o enfrentamento à estiagem com novos poços e também poços recuperados, bem como o desassoreamento de barragens, a gestão do ciclo hidrológico, a primeira etapa do trabalho com a empresa Climatempo, em busca, claro, do atendimento em virtude da pandemia, mas também em busca da modernização e de facilitar o acesso ao cidadão usuário, o incremento do atendimento ao cliente, com um atendimento 24 horas, ou seja, ultrapassando o horário comercial, a gestão de resíduos sólidos, também na busca, né, da ampliação e do cuidado geral das atividades da empresa. O Solotrate, que é um trabalho desenvolvido já há bastante tempo e de conhecimento da Agência Reguladora e dos municípios, também teve um aumento na sua apresentação, com 70 municípios sendo apresentados ao projeto piloto também já sendo incrementado, um descarte adequado de tudo isso, sempre focando o trabalho, a modificação do desempenho, um objetivo que agora ficou muito claro com o novo marco. Como disse muito bem a secretária no início da prestação de contas, a legislação alterou e abraçou o anseio da sociedade em busca de uma qualificação que repercute nas mais diversas áreas. O saneamento, ele tem o poder de modificar a vida das pessoas, mudando a questão da água tratada, do esgoto, impedindo a evasão escolar, a redução dos gastos com saúde. Então, é uma peça que é chave para a qualificação de uma sociedade em geral. Sustentabilidade energética, que também cumpre destacar, com 51 milhões de economia, modernização de equipamentos, as melhores práticas de governança, dentro daquela lógica que tudo deve buscar a transparência, a adequação, os indicadores, que tiveram incrementos importantes, e também aqui nós temos o ano de 19, 20, 21, então também com uma atualização à sociedade. O quanto investimos versus o quanto faturamos. Tivemos o ano de 21 um nível de desempenho recorde no perfil Corsã, são 480 milhões de investimento, o que vai, né, encontrar o quanto foi faturado, ou seja, a qualificação do investimento e da logística e da governança da empresa. Abaixo se visualiza uma foto que eu entendo ser bastante impactante, que é um reservatório modelo antigo, ao qual recebeu a companhia, por assim dizer, de um reservatório novo, qualificado, mostrando a evolução da empresa, não descartando o que pode ser utilizado, mas agregando novas formas de prestar com qualidade o serviço. Sustentabilidade econômico-financeira, ou seja, o lucro líquido em 21 foi de 350,5 milhões, tendo uma significativa redução na comparação com 20. A justificativa, não é, desta variação também foi externada nos relatórios da empresa, e aqui fica como atualização uma variação decorrente do reconhecimento da imunidade tributária de impostos federais, o caminho para a universalização, que na apresentação do ano de 21 não poderia ficar fora, ou seja, o foco da empresa tem que ser o cumprimento do marco. Resta muito claro que ainda temos muito a evoluir, principalmente em relação a esgoto. A evolução da estratégia, toda a transformação da empresa e da sua gestão com foco a entregas diferenciadas, qualificadas, tem sim o comprometimento com novas formas de pensar, com atualizações, e empresas de grande renome foram contratadas e trabalham junto com a Corsã para dar este embasamento, esta novidade e esta qualificação que é necessária.
Atualização também sobre o plano de investimentos, 11,6 bilhões para o período de 22 a 33, considerando a universalização dos serviços. Sempre, os números falam por si só, mas é um grande desafio, e por isso que se falou nas slides anteriores sobre transformação de pensamentos, de ação, qualificação dos serviços, para obtermos um resultado diferenciado. O capital a investir, a captação de 600 milhões em 2021 nas debêntures, através de um grande trabalho que foi feito pela presidência da Corsã e diretoria financeira. Essa captação também para redução de perdas e eficiência energética. Isso demonstra a transformação não só do pensamento, mas já trazendo os frutos do trabalho desenvolvido pela gestão, como forma de atualizar e agregar valor aos serviços da Corsã. Atualização sobre o IPO, e aqui nós temos a Lei Estadual 15.708 de 21, que autorizou a desestatização, previu a aditivação com alguns incentivos aos contratos, as aditivações que foram feitas no ano de 21, a adesão dos municípios, cerca de 52% do faturamento. Assim também, para agora, não é o andamento, a continuidade do trabalho relativo à desestatização, informações públicas, registro de oferta em 27 de maio, trabalhos junto à CVM e à B3, o acompanhamento do TCE, que é uma regularidade necessária, e a intenção do Estado de concluir o processo. São informações, claro, muito rapidamente passadas, porque é um perfil do que foi feito, do que foi veiculado, mas é importante que a mensagem que me parece a mais importante é que a Corsã está trabalhando para mudar a sua forma e garantir uma entrega qualificada. Ela quer fazer, sim, a parceria necessária para ser regulada, não é, com conforto e atendendo às metas. Sabemos que a regulação tem um papel muito importante através do novo marco, ela sempre foi aquela tríade que o Cetolin ali demonstrou do triângulo, ela sempre, né, teve aquela visualização, mas muito, né, vai se acirrar com o novo marco, as metas são importantes, os índices são necessários, sabemos também do nosso papel social, todos querem mais qualidade de vida, nós não estamos falando de terceiros, né, nós estamos falando de nós mesmos, porque é a qualidade da vida de uma sociedade, mas a Corsã está buscando se qualificar ao máximo para que a entrega seja adequada e atenda ao novo marco. Eu vou passar a palavra ao presidente Barbucci, talvez ele queira fazer algumas considerações. Presidente. Boa tarde. Me ouve bem? Sim. Sim. Tá bem. Então, obrigado aí, doutora Samantha, aí, pela exposição, também por me ajudar a poupar um pouquinho aqui minha voz aqui, vou procurar ser breve, mas eu queria inicialmente saudar aí a todos, uma saudação especial à secretária Marjorie Kaufmann, não sei se ainda se encontra, mas uma saudação também muito especial ao presidente Sena, né? Muito obrigado aí pelo convite, presidente, em seu nome, saúdo também todos os conselheiros, vi a presença do conselheiro Mangião, não sei se os outros também estão, mas queria saudar toda a diretoria, né, bem presente claramente o doutor Sintoninho, os outros não tenho aqui certeza que estavam, quem exatamente está, mas todo o corpo técnico, funcionários da Jergues e todos os demais aí que nos assistem, né, representantes dos municípios, da sociedade em geral, e realmente acho que o ponto que eu gostaria de destacar aqui basicamente são dois, né? O primeiro ponto é que nós vivemos um momento único, né, no setor de saneamento, um momento de grandes mudanças, né, e que já foi abordado, e acho que é do conhecimento aí de todos, né, mas eu queria deixar uma mensagem bem clara em relação a isso. Eu queria dizer que, historicamente, né, a Corsã, ela apresentou déficits de entrega, né, teve problemas, a gente convive com isso,
diariamente, né? E a Gergs é testemunha dessas dificuldades aí que a Corsan encontrou, né? E também na procura aí de superá-las. Mas dizer então que o desafio que se coloca à nossa frente, ele é enorme, né? Mas ele é um desafio, né, que pela dimensão que ele tem, na minha percepção, ele nos obriga, né, a uma transformação, que é o que a doutora Samantha colocou aí, e nesse sentido, então, esse desafio, na minha visão, ele pode se tornar, assim, uma grande oportunidade. E a mensagem que eu queria passar em relação a isso, né, é que a Corsan, ela tem, né, um planejamento, né, e uma ambição respaldada pelo governo do estado, né, nosso licença controlador, e esperamos que em breve aí por um grupo mais diversificado de outros acionistas também, mas a nossa ambição é de ser protagonista nesse novo cenário do saneamento. Então, eu vejo que em várias frentes, né, nós já estamos aí tomando uma liderança, né, então temos o ônus e o bônus, né, do pioneirismo, né, de ser aí potencialmente em breve a primeira empresa de saneamento que deixa de ser estadual para ser uma empresa de controle privado, né? Isso é um desafio muito grande, né? É um ponto altamente debatido, né, em diferentes fóruns, mas quando eu vejo, por exemplo, né, na minha ida há 2 semanas no Seminário Nacional das Empresas Estatais, que acabou sendo aí ao lado em Gramado, aí eu vejo que a dificuldade, né, que outras empresas estatais estão tendo hoje sem esse planejamento é enorme, né? Então acho que a gente entende, né, que cada empresa tem que buscar aquilo que diagnostica, né, como o melhor que ela pode melhor caminho que ela pode trilhar para o objetivo final, que é o objetivo de conseguir uma prestação universalizada, de qualidade, né, e com modicidade tarifária. Então, a gente vem trilhando esse caminho, trabalhando bastante nisso. Algumas inovações aí que foram feitas, foram destacadas aí pela doutora Samantha, né? Então, no ano passado, né, afinal é um balanço aqui anual, né, mas a gente teve aí a primeira operação nossa no mercado de capitais, né, foi uma operação de muito sucesso no mercado de renda fixa. Inclusive, essa operação, ela ganhou aí o prêmio pela Latin Finance como melhor operação de financiamento do setor de toda a América Latina. Então, um prêmio importante. Além de ter sido, né, fiquei até a semana passada, me confirmaram isso, né, que é a única operação, né, com selo verde de sustentabilidade de uma empresa estatal até hoje. Então, a gente conseguiu superar esse desafio. Também conseguiu superar o desafio de ser a primeira empresa a fazer parte do novo programa de financiamento do IFC, né, do Banco Mundial, que é Utilities for Climate, né, as utilidades públicas para o clima. Inclusive, tive a honra de ser apresentador, né, no seminário global do IFC, né, que destacou esse pioneirismo da Corsan nesse aspecto, né, que tem por objetivo não somente fornecer o financiamento, mas ajudar na implementação. E, no caso, o financiamento para redução de perdas, né, que é um problema relevante que nós ainda temos, né? Temos um nível de perda aí que não nos dá nenhum tipo de conforto, pelo contrário, né? E também na questão da eficiência energética, né? Uma parte dessa eficiência energética a gente já buscou através de contratos, né? Isso já foi no ano anterior, né? Que foi justamente, lembro bem, na revisão tarifária de 2019, o apontamento mais relevante feito pela Gergs, né? Que a gente teria que buscar uma maior eficiência na parte energética. Então, a gente conseguiu isso através de novos contratos, que é o que a doutora Samantha mostrou agora há pouco, né, que já traz ganhos, acabam sendo ganhos que acabam sendo também repartidos, né, com o consumidor. A gente também tem que ganhar, além da questão contratual, da questão da eficiência operacional em si, né?
Então, queria destacar essas questões relativas aí ao cenário macro regulatório, né? E outro ponto, segundo ponto que eu queria destacar aqui para finalizar, é a palavra que foi empregada, né, pelo presidente Sena, que é a palavra da parceria. Então, a Corsã tem isso muito claramente, né? E a Corsã ela busca as parcerias, né? Como buscou, por exemplo, na questão da região metropolitana, né? Dos 9 municípios, através, né, do leilão lá que foi feito no final de 19, implementado, contrato assinado no início de 2020, cujas operações vão indo à frente do cronograma iniciado, né? Então, mostrando que parcerias, se bem construídas, têm resultados importantes, sim, e são absolutamente necessárias. E parceria, então, com os nossos stakeholders, de uma forma geral, e, em particular, com a Agergs. Obviamente, a Agergs, na sua independência, né? Nesse diferencial que ela claramente tem no quesito de governança, que eu acho que é fundamental. Acho que governança, na minha visão, é o pilar de qualquer plano sério, sustentável. Então, a gente reconhece na questão da governança da Agergs um grande diferencial, né, que nos dá confiança nessa parceria, né, e até colocar talvez até uma observação aí numa questão que foi mencionada, né, na questão das denúncias de convênios com os municípios, né, foi mencionado pelo diretor Citolini e rapidamente também pelo presidente Sena, né. Eu entendo que também nessas questões aí é importante, né, que o contrato, no fundo, ele é sempre um contrato bilateral, né, concessionário, poder concedente, né, e nós entendemos que é fundamental que haja clareza, né, nos aspectos regulatórios dos contratos, né, e que a escolha dos reguladores se dê aí de forma consensual, né, entre poder concedente e concessionário. Essa é a nossa visão, né? E nesse sentido, então, por tudo que foi colocado, né, na apresentação inicial aí do diretor Citolini, a importância toda da regulação, e eu diria principalmente nesse momento, né, que nós estamos vivendo, que eu acho que não é exagero dizer que é um momento histórico do saneamento, né? E os olhos se voltam, né, cada vez mais para todos os agentes do setor, né? Então, a Corsã, como prestador de serviço, como concessionária, está buscando se reinventar, né, se transformar de forma a melhorar as entregas, né? E isso, inclusive, né, a gente tendo sucesso na perspectiva do IPO, né, que eu não posso entrar em muito detalhe sobre isso, mas é público, né, que nós estamos buscando isso para o mês que vem, né? Aí realmente a gente vai ter também os olhos do mercado, né? Investidores de porte relevante, nacionais e internacionais, né? Olhando para a Corsã e para todo o entorno, né? E como item talvez principal, né? De se analisar numa empresa com um negócio regulado, monopolista, monopólio natural, como é da Corsã, a questão da regulação. Então, a gente tem aí muita confiança no trabalho da Agergs, né? A gente agradece essa interlocução que nós temos aí sempre aberta, como bem colocado aí pelo professor Sena, não necessariamente, né, acolhendo os pleitos todos aí que nós fazemos, né, mas sempre dando guarida, né, para que nós tenhamos a possibilidade de fazer as argumentações, né, que nós entendemos como adequadas, né, e que se processe o rito todo aí. Isso aí é fundamental, sempre com muita transparência, né, com muito tecnicismo, né, que é fundamental para evitar, né, que haja
interpretações erradas, né, sobre decisões, e que se possa também, obviamente, explicar isso para toda a sociedade, né, e espero eu, né, com muita brevidade, a gente podendo também demonstrar para essa sociedade que, no fundo, sustenta todo esse sistema, né, através das tarifas, né, que o consumidor e o cidadão, ele está, sim, né, tendo um bom retorno por aquilo que ele acaba pagando, né, ainda que esse retorno não seja de forma imediata, mas a gente está caminhando nessa direção, né, seja na questão da universalização, né, que é um tema sempre importante de lembrar, mas não só, né? Então, como eu falei, na redução de perdas, também na questão da segurança hídrica, né? Lembrando que nós lançamos nosso plano de segurança hídrica já no ano passado, e algo que não é praticado, né, por praticamente nenhuma empresa do setor, né? Que eu conheço, uma empresa estatal aí está à nossa frente, e uma empresa privada num passo mais ou menos equivalente, né? Mas quando a gente olha 3 anos seguidos, né, de forte estiagem em toda a região sul, né, e em particular, obviamente, no Rio Grande do Sul, né, que é o que nos interessa, a gente tem que olhar para isso com muito cuidado, né, e ter a convicção de que a gente está fazendo aquilo tudo que é possível, né, e tentando fazer algo, né, que beire aí não vou dizer impossível, que é um pouco demais, né, mas aquilo que não seja uma zona de conforto, né, para a gente realmente ter convicção de que a gente está, de fato, né, cumprindo o nosso papel, e, como eu gosto de lembrar, tendo, né, a licença social para operar nesse negócio tão importante que é a água e o saneamento como um todo. Então, desculpe se me alonguei um pouquinho aqui, mas eu queria realmente fazer essas ponderações sobre esses dois grandes pontos e agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, presidente Barbucci, pelas palavras. E agora eu convido o nosso presidente Sena para encerrar o evento, então, 15º Encontro de Saneamento. Obrigado, Niuska. Eu gostaria, então, de, fechando aqui o nosso evento, agradecer a presença de todos, dizer da satisfação, mais uma vez, da gente poder estar, então, falando a respeito de saneamento, induzindo questões que são relevantes para solucionar os nossos problemas todos, enfatizar mais uma vez a parceria com os municípios, a parceria com a Corsan, a parceria com a sociedade, para que a gente possa atingir os nossos objetivos, né? Agradecer mais uma vez, então, a presença da secretária Marjorie, que teve conosco boa parte aí do tempo, do presidente Barbucci, enfim, de todo o pessoal, da Samanta, que também expôs de forma muito objetiva e concreta os resultados, né? Ao nosso pessoal, ao Citolin, a toda a equipe técnica da agência. Muito obrigado a todos, e que tenhamos todos aí um bom futuro, bom e promissor futuro, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigada a todos e até a próxima. Obrigado.
E na apresentação aparece as pessoas ou só o slide? Aparece as pessoas, vou te mostrar aqui, peraí. Porque daí, se aparece só o slide, tem como Ficou um tirar. pouco gravando isso aqui, certo?